Estamos numa ação e reação nessa quinta-feira, dia 11 de agosto. Hoje é dia do advogado, dia dos cursos jurídicos, primeiros cursos no Brasil, Olinda e São Paulo. Também dia do magistrado, dia do garçom, não é o dia do pendura, hein? É o dia do garçom. E dia do estudante. Não, Eduardo, é dia do pendura, sim. É justamente hoje. No dia das fundações dos cursos jurídicos. É o dia do pendura. É o dia do pendura. Mas é o dia do pendura, sim. Então, seus donos de restaurante, fiquem espertos, porque à noite um grupo de estudantes, desculpa te cortar, mas um grupo de estudantes pode chegar aí e invadir seu espaço aéreo. É que eu fiz da ideia, mas é hoje mesmo, o dia do pendura. Estado de São Paulo, o WhatsApp sofre o terceiro bloqueio e gera críticas. Por atrasos, Maia quer adiantar a votação de Cunha, segundo Temer. Jornal Tribuna de Santos. Prefeituras sofrem com dívidas de PTU, principalmente São Vicente. Jornal da Hora de quinta-feira, Feira de Tradições Gaúchas em Santos. Essas são algumas das manchetes. Também do Diário do Litoral. Guarda Municipal de Santos assume carreira própria, ou seja, um guarda municipal assume comando da Guarda Municipal de Santos. Ronaldo Pereira Pinto, de 45 anos, 27 anos da Guarda Municipal, assumiu a chefia da Guarda Municipal de Santos, que também tem um novo corregedor. Codesp abre licitação para obra de dragagem de área do litoral, manchete. Essa obra de dragagem também toda hora tem uma licitação, é uma coisa que é uma novela. Né? Uma novela. Correio Brasiliense, WhatsApp para, novamente, será privacidade versus segurança. Cai as mortes nas estradas, é o estado de Minas. Congresso pressiona Temer para pacote de bondades, Correio Brasiliense. Com essas e outras manchetes, vamos começar o programa com o já apresentado Paulo Eduardo Costa, vice-presidente do Comitê Metropolitano em Saúde e Bem-Estar Animal da Baixada, advogado, parabéns pelo seu dia hoje, né? Hoje vai fazer o pendura ou não, Paulo? Não. Já fez pendura quando mais novo? Fiz sim. Na época da faculdade, que eu cursava a faculdade, é uma tradição de estudante de direito, né? De ir ao restaurante, comer e beber e deixar a conta pendurada. Na verdade, isso aconteceu lá no passado, quando os estudantes de direito eram muito humildes, pobres, então eles acharam que no dia da comemoração eles deveriam comemorar a instalação dos cursos jurídicos aqui na época do Império com uma refeição gratuita. E virou uma tradição, virou brincadeira. Evidentemente que eu, quando estudante, lá em 80 e pouco, 80, 82, 83, eu ainda fiz pendura, assim, foi muito divertido. E quando da polícia resolve lá? Não, vá para a delegacia, etc, etc. O delegado geralmente fez direito, então não que vai dar algum tipo de benesse, mas sempre há uma sançãozinha, alguma coisa lá, então tranquilo. Paga o preço de custo. E ninguém abusa também, né, Eduardo? Também ninguém vai lá para achacar o comerciante e levar ele à falência. É uma coisinha discreta. Você não pediu um Banantaines lá? Não. Bem mais discreto, eram coisas bem comuns, bem tradicionais, apenas para celebrar aquela época, né? Hoje, não mais. E também a presidente de honra do SOS Animais de Rua, que já veio ontem na TV Com fazer um programa, está toda hora vindo aqui, mas numa ação e reação estava meio sumida, Luciene. Tudo bom, Luciene? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Grande abraço para Augusto Capô de Casa. Agradeço realmente a oportunidade de estar com duas pessoas que fazem parte, né? São membros da minha organização, da organização que eu fundei, na realidade, e que são membros também do Comitê Metropolitano de Saúde e Bem-Estar Animal da Baixada Santista, que eu fundei com a finalidade de apresentar projetos e proposituras de políticas públicas em prol da saúde e do bem-estar animal. É um prazer realmente estar aqui de volta com todos vocês. Traz um cachimbo, um charuto cubano para Paulo Eduardo Costa e um chá de um suco de maracujá para Luciene. Porque antes do programa ela já estava aqui, eu falei, o Paulo falou, calma, vamos para a Olimpíada no Rio, vamos ver o jogo de golfe lá na Olimpíada. O Paulo também já foi presidente do Golfe Clube também, né? Luciene, nós tivemos uma polêmica muito grande na questão de Cubatão, né? Sim. Parece que é uma protetora dos animais, né? Que hoje em dia eu discuto também essa questão, né? Por exemplo, pegam o porco no morro, fazem uma novela, todos os jornais vão lá. Mas quantos porcos que são mortos no Caruaru e no Carabura, que também faz parte de Santos, né? Sim, então, acho que, lógico, um cachorro atropelado, uma coisa, mas às vezes também, se eu for no Caiabura e achar um abate clandestino, que deve ter um abate caseiro lá. Tem, gente, abatedor clandestino, viu? Quem trabalha nas periferias, como nós, só vê esse tipo de coisa toda hora. Mas foi o porco do morro que foi para os jornais, né? Sim, isso é factoide. Então, eu
fico um pouco de pé atrás, lógico que eu sou um protetor de animais, fui um dos que comecei junto com o Paulo, esse movimento, tudo, e fico muito feliz de ver muita gente no movimento. Claro. Mas hoje em dia, eu não sei se eu fiquei mais velho, fiquei mais chato, de repente, para esse tal, eu separo um pouco do que é o factoide, lógico que eu não publico, eu não vou ficar na rede social, pelo amor de Deus, mas o que é factoide do que é fato real, assim, né? Do que é a realidade da coisa. Isso, a realidade da coisa. Porque se você for no Caruaru, no Cabur, na área continental de Santos, tem algumas pessoas que criam porcos domésticos lá e fazem o abate. Aí o que acontece? Mas isso aí não dá ibope. Mas às vezes dá ibope. Mas essa questão de Cubatão, uma protetora achou lá numa casa, no setor da prefeitura, no equipamento, 20 cães maltratados e tal, e isso virou manchete em tudo que é jornais, rádio. Você teve a par desse caso, não? Então, na realidade, eu queria discorrer bem rapidamente sobre o que você disse. Realmente, a gente tem que separar a realidade do trabalho com animais. Eu costumo brincar e dizer, conhece quem bota o pé na lama, quem bota o pé na terra, quem entra dentro das comunidades pobres, né, dentro das periferias, e que conhece essa realidade de atuar ali, nesses locais, muito carentes de tudo, né? E a questão de Cubatão, até onde eu sei, eu só vou falar aquilo que eu sei, eu acompanhei esse caso porque a SOS Animais de Rua, durante os anos mais ou menos de 2008 a 2009, atendeu várias periferias, vários bairros pobres de Cubatão, e nós tivemos uma parceria com a doutora Mônica, né, que não está mais na zoonose, por questões aí também, né, enfim, que eu não vou discorrer aqui, mas infelizmente alguns bons profissionais às vezes são substituídos de uma forma não muito graciosa, por assim dizer. Se é contratado, está sujeito a isso. Né? Não é contratado, na realidade é uma profissional competentíssima, que foi nossa parceira, começou com a gente na Vila Natal. Era CLT ou era contratada? CLT, ela continua na prefeitura, mas não mais no cargo de chefia da zoonose, tá? E, enfim, ela continua na vigilância sanitária e havia, sim, o caso dos pitbulls, eles estavam lá porque foram cães que foram tirados da sociedade porque eram ferozes, eram agressivos, representavam um perigo às pessoas, tá? Alguns, inclusive, eram não sociáveis, havia uma dificuldade de reabilitá-los, então eles ficaram. Só que nesse meio tempo houve, né, uma demanda contra a prefeitura pedindo a construção de um novo canil. Então, eu acredito que no novo espaço, né, que está se concretizando aí, esses animais teriam uma outra condição, tá? Inclusive, até, quem sabe, uma condição de ressocialização. Mas aí eu não sei por que entrou essa questão que eles estavam numa situação de maus tratos muito intensa. Realmente, eles estavam presos, contidos, porque eles não podem ficar soltos, né? Eles estavam contidos, muitos eram agressivos, era difícil até alimentar para os funcionários, né? Eu me lembro disso ter sido dito, olha, é muito difícil manter e até alimentar, porque eles são extremamente agressivos. E aí entrou essa polêmica toda que eles estavam sendo vítimas de maus tratos e uma organização vai, pelo que eu estou sabendo, pelas redes sociais, vai retirar, são acho que 20 cães, vão ser retirados do espaço desse equipamento público. Eu não sei o que vai ser feito realmente, quais as medidas para ressocializar esses animais, enfim, a gente deseja o melhor, né, que eles realmente tenham uma nova chance e que essa organização seja muito feliz, né, nessa reabilitação, ou enfim, nesse recolhimento, nesse abrigamento, o que for, se for esse o caso, tá? Mas a gente, como você falou, precisa ter uma vivência, e a organização nossa tem uma vivência de 12 anos, né, no trabalho nas comunidades, nas periferias de Santos, de São Vicente, do Guarujá. Já atuamos em Cubatão, Cubatão começa a andar com as próprias pernas agora, nessa questão de mutirões em loco, enfim, já fizemos Bertioga, um mutirão, e a realidade ela é muito diferente do que às vezes é apresentada, né, pela mídia, através desses pequenos fatos, né, que não são a realidade como um todo.
Paulo Costa, essa questão dos animais é complicada, né? Eu tenho uma teoria que não dá para ter 20 pitbulls agressivos com pessoas. Eu discordo. Eu acho que o pitbull é agressivo com outros cães. Eu fui criador e tal. Mas também a Prefeitura de Santos pegou um que matou a menina, né? Tal. Eu quis reabilitar, não podia também. Então, se você tem um veterinário com uma clínica, com metros quadrados adequados, também não pode, porque tem que ficar lá de troféu. Então, a Prefeitura de Santos deve estar rica. Então, como tem muita gente na causa, a Prefeitura de Santos pode gastar aí R$300 por mês com mais um pitbull. Mesmo tendo uma pessoa adotante que é da área, que tem 4 pós-graduações e tal. A Prefeitura de Santos acho que pode ficar, deve estar rica, deve ter alguém do Legislativo que manda mais que o Executivo na causa, né? E pouca gente que tem coragem de falar, mas realmente... Hoje, se você chegar em Cubatão para adotar um cachorro desse, talvez, se for igual ao Santos, você vai encontrar dificuldade, né? Mas eu não vejo 20 pitbulls agressivos com os seres humanos. Eu vejo a maioria dos pitbulls agressivos com outros cães, né? Agora, lógico, deve ter, de 20, deve ter alguém que apanhou, algum que apanhou, tal. Mas é como a Luciane falou, às vezes você tem 20 lá, numa condição meio ruim, né? Mas se você for pegar uma área das cotas, que já não existe mais a grande maioria, mas existe uma parte e tal, você vai ver cães em condições muito mais precárias, né? Muito mais. Eduardo, é uma coisa muito curiosa, mas deixa eu dar um ponto de vista muito pessoal aí, eu acho que o telespectador vai tentar entender o que eu estou dizendo. A gente tem milhares de presos nos presídios do estado, do país inteiro. Quantos desses presos saem de lá ressocializados? 10%. E se saírem 10%? Por que eu vou acreditar, por exemplo, que um cão que sofreu por uma série de razões e desenvolveu seus instintos mais primitivos, mais bárbaros, vai conseguir ser ressocializado? Qual a pessoa que vai dizer, olha, não, vou pegar esse cão que matou lá 2 crianças e que atacou o cachorro da vizinha e vou tratar agora como um pet na minha casa? É muito difícil isso acontecer. A gente vive uma teoria, na verdade, porque na prática, na vida prática, quando o animal se perde, assim como o bandido se perde, dificilmente ele se reapruma. Não que não existe, os 10% é possível. Dos 20 cães, eu calculo que 2 consigam ser ressocializados por alguma razão. Os demais não vão ter jeito. Então deveriam ser aproveitados, sim, para guardar equipamento público, por exemplo, né? Aí tem o cambão, tem gente com técnica para guardar e desguardar, ou usar isca, olha, animal, vai para a caixinha, agora vamos colocar você aqui num lugar reservado. Mas eu acho que é uma teoria muito maluca essa de imaginar que a gente vai conseguir ressocializar tantos cães. Esse cão que matou a criança mexeu com o plástico, ele era bonzinho. Só que então, eu acho que esse cão, tanto que veio um treinador aqui, isso foi um trabalho bem feito pela prefeitura. Veio um treinador e falou, esse cão dá para ressocializar ele perfeitamente, né? Isso é fantástico. Agora, é o que você falou, desses 20 cães, 10% ressocializa. Se a gente não consegue ressocializar seres humanos, cães, é muito mais complicado. 3 colocaram lá porque é pitbull. Porque o que desenvolve e a própria raça pitbull, até pela parca seleção genética, né? Porque a raça tem 50 anos, né? E começaram a misturar cães agressivos, né? De forma que tornasse um cão cada vez mais agressivo. Mesmo esses cães não deveriam estar sendo utilizados por famílias com cautela. Ou você pega um animal de um canil conceituado, com um pedigree decente, com controle de temperamento, ou você vai para a aventura. Garanto a você que dos 20, esses difíceis, cães difíceis, dos 20, pelo menos os 20 não tem um pedigree, uma origem conhecida, um canil adequado. Por quê? Porque aquele cruzamento de fundo de quintal, do cara que pega aquele bravinho com a bravona, junta os dois e vai criar... Participaram de rinha. Exato. Participaram de rinha. Mas, gente, desculpa interrompê-lo, Paulo, mas tem aí 2 coisas. Primeiro, a gente não sabe se esses cães vão ser retirados para serem ressocializados ou colocados em outro lugar. Essa é uma questão que não ficou clara para mim, tá? Não ficou claro o que vai ser feito desses animais. Com quanto comitê metropolitano, você pode interpelá-los e perguntar qual é a posição e para onde vão. Normal. Eu acho que qualquer organização que cuida de proteção animal é louvável. Qualquer uma, não importa. Se vai tirar, que grande iniciativa. Eu me lembro, Luciane, quando eu e o Eduardo fomos... Eu fui eleito, eu estava até anotando aqui, há 31 anos atrás, eu fui eleito pela primeira vez presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Santos e São Vicente. Há 30 anos atrás, eu era eleito presidente da União Internacional Protetora dos Animais, que eram instituições distintas, e são até hoje distintas, mas que têm o mesmo foco, o mesmo objetivo. E os problemas, devo confessar a você, não mudaram absolutamente nada.
O abandono da mesma forma, o poder público omisso da mesma forma. O que mudou um pouquinho, talvez, seja que... Eu acho que a atuação do terceiro setor nessa área. Forçou as políticas públicas a agirem de forma objetiva. Mas, veja bem, há 82 anos, um cara chamado Getúlio Dornelles Vargas, através do decreto 24645 de 34, estabelecia que os animais são tutelados pelo Estado, né? Aí você pergunta assim para o governo federal, como eu perguntei, quanto foi arrecadado de imposto relativo à ração para cães? 18 bilhões de reais. Exatamente. Aí você fala, 18 bilhões de reais, é muito dinheiro. Agora imagine esse dinheiro arrecadado com ração de cão, com produto veterinário, com produto da área pet, porque isso não é só 18 bilhões das rações, é do complexo ligado à área pet. São pessoas que compraram que gostam de animais. E que compram lá o shampoo, que compram lá a roupinha, que compram lá a cestinha, a casinha, o anticoncepcional, o medicamento ligado à área. 18 bilhões daria para resolver o problema do abandono no país inteiro. Se o governo, de fato, cumprisse com o que é prometido desde 34 a 82 anos atrás, nós não teríamos mais hoje problema e não teríamos nem terceiro setor. Teria apenas o poder público cumprindo essa função. O que o terceiro setor faz, na verdade, é suprir a omissão do poder público. Aliás, o terceiro setor, ele existe no Brasil em todas as demandas sociais para suprir a ausência do Estado justamente no que tange as suas obrigações legais. E que não deveria acontecer. O decreto 34 diz realmente que o Estado é tutor de todos os animais. Aqui em Santos, o que vocês entendem por tutela? Vocês que estão me ouvindo. Tutela é abrigamento, recolhimento, alimentação. Hoje em Santos, e eu fiz isso, eu sei porque eu fiz isso, tá? Você pede o recolhimento de um animal que foi atropelado, que está doente, que está ferido em vias públicas e simplesmente o Codevida não vai atender esse animal, né? Essa não é uma queixa minha, essa é uma queixa da população que também chega às nossas organizações que pedem o recolhimento desses animais. Nós sabemos que animais atropelados em vias públicas não são passíveis de um simples recolhimento por uma pessoa leiga. Eles precisam de uma equipe preparada para recolhê-los, eles precisam ser levados, eles precisam ser tratados, eles precisam ser reabilitados. Nós propusemos, né, enquanto comitê, enquanto organização, vocês se lembram disso, as parcerias públicas-privadas. O que seria isso? Então, pelo menos, não se pode pedir ao poder público, obviamente, gente, seria uma falta de bom senso pedir que o poder público recolhesse todos os animais que estão abandonados em vias públicas. Eu acho que aí a questão é legal, é questão de a gente considerar que o abandono de animais é um crime, né? Que essa é uma responsabilidade do cidadão, ele não deveria abandonar os seus animais em vias públicas. Mas aqueles que estão atropelados, que estão feridos, mãezinhas com filhotes que estão em estado vulnerável, eles têm sim, é uma obrigação legal do Estado recolher. Nós pedimos, e foi rechaçada essa nossa, na última conferência, acho que penúltima conferência municipal de saúde e bem-estar animal, foi rechaçado. Eu e o doutor Eduardo estivemos na campanha, né, do atual prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, pedindo essas parcerias. O que seria? Seria simplesmente, se o equipamento público responsável não vai recolher, que esses animais fossem recolhidos por uma equipe preparada e encaminhado para as clínicas particulares, tá? Que pudessem abrigá-los, inclusive em regime de internação, porque algumas são 24 horas, tem esse regime. A prefeitura faria uma parceria com essas clínicas, pagaria o montante, essas clínicas poderiam, inclusive, estabelecer cotas de atendimento, porque elas não são obrigadas a receber todos os animais que são mandados pelo poder público. Seria uma maneira muito mais econômica, né? Muito mais prática e que hoje seria uma solução totalmente viável. Não, na mesma conferência que nós participamos, a nossa proposta foi rechaçada em prol do quê? Da construção de um hospital veterinário público que é um sorvedouro de dinheiro,
né? E que nem sempre dá os resultados esperados. E na realidade que não saiu, a obra não saiu, né? Tá lá a Unidade Básica de Saúde Animal, lá no Jabaquara, né, parado. Outra coisa que a gente não entende, por que o equipamento público deixou de atuar aonde ele era importantíssimo, que era na Nossa Senhora de Fátima, né? Então, toda aquela população da Zona Noroeste, que é a mais carente, perdeu aquele espaço de atendimento, foi deslocado tudo para o Jabaquara. E simplesmente não temos nenhum nem outro. Nem foram feitas parcerias, nem saiu hospital, nem nada. E os animais continuam a morrer e a população a ligar para a gente. Olha, SOS Animais de Rua, tem um animal que acabou de ser atropelado aqui. O que a gente faz? Aí a gente fala, liga lá para o poder público, né? E pede o recolhimento, porque nós não podemos fazê-lo. E aí a pessoa liga de volta, olha, eu liguei, uma hora não tem carro, outra hora o animal, a pessoa pega, recolhe no carro dela, leva lá, eles dizem que não vão ficar porque não tem espaço. Gente, o que não dá, e aí eu concordo com o doutor Paulo, o que não dá é para a gente ficar aceitando não o tempo inteiro. Porque hoje não tem dinheiro por causa da crise. Mas como costuma dizer o doutor Vicente Cassione, um grande abraço, gosto muito dele, nos encontramos recentemente, muito de passagem, eu cumprimentei. Antes tinha e não se fazia. E hoje não tem, então é também motivo para não fazer. Então, ninguém faz. A lei, o decreto, ele existe como todas as outras leis no papel. É que eu acho que, na verdade, que a gente continua chovendo no molhado. E chovendo no molhado sabe o que significa, né? Você não vai molhar mais do que já está molhado. O grande erro é de nós não termos força no Congresso. Nós não termos força política adequada que faça, pelo menos, cumprir um mínimo necessário nessa área. Então, o nosso erro aqui, de chover no molhado, é ficar as mesmas queixas, as mesmas reclamações de 30 anos atrás. Eu e o Eduardo vivenciamos uma proteção animal que era o cachorro tá atropelado, então ia com o meu carro lá e jogava aquele carro no meu carro e levava para o veterinário mais próximo, para tentar o socorro desesperador. Eu nunca me esqueço uma vez... Mas eram poucos veterinários? Eram poucos, e também então... não tinha essa mobilidade urbana tão grande. Então, eram menos veterinários, menos cães e não tinha o fenômeno mundial que é a internet, né? Porque, por exemplo, se você pegar no meu celular, não tem um dia que não tenha 3, 4 pessoas querendo doar cães. E às vezes consegue doar muito, Paulo. Nós passamos por isso, né? Quando eu fui vice-presidente lá seu, era complicado. Mas eram menos animais, porque não tinha uma divulgação. Então, por exemplo, tinha um na Praia Grande, o cara ligava. Ah, tá. E o outro ligava à noite e não tinha ninguém para ter o telefone. Aí era uma coisa assim, mas eram 10 animais por mês, porque a comunicação era ruim. E também tinham menos animais também, né, Paulo? Agora, hoje com a internet fica viral, né? Na verdade, o problema era mais ou menos o mesmo. Eu me recordo. Mas eram menos animais, né, Paulo? Quando o Pedrinho Matter, aquele grande pianista, que era um amante dos animais, foi seu cliente lá na clínica, inclusive. Durante anos. Respeitado no mundo inteiro, apresentou-se na Casa Branca, na Europa, todos os grandes teatros o receberam. Ele resolveu fazer para nós, para a protetora dos animais daquela época, que também lutava com as mesmas dificuldades que luta a SOS, Animais de Rua e todas as organizações, ele resolveu fazer, então, um concerto beneficente. E naquela oportunidade, a União Internacional Protetora dos Animais mantinha no Morro do José Menino um abrigo para animais carentes. Tínhamos lá em torno de 400 gatos, aproximadamente, mantidos mesmo em gatis, e cães era uma coisa em torno de 90 cães aproximadamente. Ele quis fazer uma foto lá no próprio in-loco para a tribuna, e a tribuna anunciou o local onde era o abrigo. Nossa. No primeiro dia chegaram 140 cães, no primeiro dia. E mesmo que a caseira dissesse, não tem espaço, as pessoas largavam os cachorros. Era como aquela casa em São Vicente, naquela que rua que era. Alves do Bugre, a Alves mesma do Bugre, coisa. que a senhora pôs o muro alto, era uma senhora protetora, daquelas que punha o pé na lama. Isso. E tinha uma casa lá. E ela tinha uma promotora que ajudava, uma juíza, tinha uma série de pessoas que ajudavam ali. Eu também cheguei a mandar saco lá de ração, o Paulo também mandou, mas era uma coisa escondida. Quando divulgaram, ficou uma loucura, porque até os vizinhos também Até hoje é assim. Isso, se divulgar... Até hoje entendeu? é assim. Nós temos abrigo que a gente é parceiro, que a gente manda alimentação, manda tudo. Até hoje, assim, com 50, com 100 animais. Por quê? Porque falta educação. Falta educação para posse responsável. Outro ponto
em que o poder público é falho, porque ele não faz campanhas mas educativas de massa, mas o erro, no Luciene... sentido, por isso que a nossa organização, ela leva um assistencialismo, ela leva assistência médica veterinária, mas ela leva juntamente as ações educativas de posse responsável e de legislação, para ensinar as pessoas a posse responsável, porque o problema ainda é de educação. Não devia ter nas escolas, né? Porque o problema de posse responsável é uma coisa que a pessoa pega o cachorro e põe na rua. Não pode dizer... Eu acho que é de educação e financeiro também, Luciene, porque a maioria das pessoas ama seus animais. Agora, quando o cachorro fica doente, por exemplo, você não tem hospital público. Nós temos 43 milhões de pets no país. 43 milhões de pets. Hoje, as zoonoses, os equipamentos públicos dão a consulta gratuita. Mas não tem internação, não se dá vacina gratuita qual não seja antirrábica, não há nem vermífugo gratuito, a medicação de um antibiótico também não é gratuita, então a pessoa vai quando muito lá, em algumas zoonoses pega uma cotinha de 10 ou 20 consultinhas, né, de maneira muito precária, porque não são hospitais veterinários. Ainda não é né? ideal. E se há hospital público para seres humanos, por que não há um hospital público para animais? Porque não é viável. Porque como aconteceu em São Paulo, não é viável. E só não fica pior, Paulo, isso eu tenho um estudo com Só não fica pior porque tem muitos veterinários, como o Palmieri, como a própria Clínica Filete, como você, né? Como a Unimonte, que ajudam. Como a Unichives, como tantas outras. A Codevida, ela teve melhoria. Se você pegar da época do Paulo, que não existia a Codevida para hoje, existe um atendimento. Claro. Existe uma dedicação de pessoas lá dentro. Mas a divulgação é muito grande. Então, se divulgou o setor que não trabalha sábado, domingo, feriado. Exatamente. Então, eu falo para o Paulo, parabéns, melhorou a Codevida, parabéns para as pessoas que estão lá e tal. Mas para a divulgação, para de divulgar o porco em cima do morro, porque acontece como o Paulo Eduardo Costa falou, que divulgaram o lugar da casa, não comparando uma coisa com a outra. Tinha uma casa que a mulher brigava cães. Sim. Divulgou 140 no dia seguinte. Se você divulga, a pessoa vai procurar sábado, domingo, feriado, à noite. E não vai estar aberto. Aí vira Brasil e Alemanha 7-1. Porque você procura o cara que manda... Lá tem que chegar às 6, 7 horas da manhã para atender até meio-dia, não é isso? É isso. Então vamos pôr 5 horas. Mas e mesmo assim, cota. Tem um limite. Né? São ser 30 são consultas, cotas. 20 não vamos falar de cota, equipamentos. vamos ser bonzinho. Então, trabalha 6 horas por dia. O dia tem 24. Então, você procurou 6, você achou. Nas outras 18, você não achou. Já é 3 para 1. Né? Aí você põe sábado, 4 para 1. Domingo, 5 para 1. Feriado, 6 para 1. Feriados emendados, 7 para 1. Então, de cada 7 vezes que a pessoa procura, né, a pessoa vai achar uma. Aí a pessoa liga para a SOS. Aí a SOS liga para o Filete. Aí o Filete falou que já atendeu 2 hoje. Se faz uma PPP, Paulo, é mais barato. Exatamente. Você vê, o Hospital de São Seria Paulo... mais rápido, mais rápido. Hospital de São Paulo. A Eles PPPs gastaram... é a solução. Nós não temos O Hospital de São dúvida. Paulo, eles gastaram 10 milhões de reais. Exatamente. Pum, lindo, maravilhoso. Puseram bons veterinários lá. Parabéns. Tem 52 canis. Todos eles estão ocupados, sabe por quê? Sim. Chegava o doutor Filete lá, ou o doutor Luciane, ou o doutor Paulo, chegava lá, tinha um animal amarradinho, ai, coitadinho, tem sala demodésica, vamos tratar interna. Internar, então hoje está lá uma placa, não internamos mais, porque já tem os 52 lá, você não pode tirar os 52. Isso quando não para de funcionar. O que aconteceu? Às vezes para de funcionar que o material quebra, não tem manutenção. Sabe qual é a despesa por mês? Saiu na Veja. Pode ir aí, www.veja.com.br. Sai o tempo inteiro. 800 mil a 1 milhão. Se eles Já pegassem... está em 800, estava em 600. 600, agora já está 800 a 1 milhão. Se eles pegassem 1 milhão, a consulta de São Paulo, vamos dizer, varia de... Aqui em Santos varia de 80 a 120 reais, vamos pôr São Paulo de 80 a 300 reais, depende, mas vamos pegar uma média de 100 reais. Se eles dessem 50 reais para o veterinário, teria um monte de veterinário para atender. Você vê 1 milhão, quantas consultas de 50 reais você faz? Quer dizer, é perder dinheiro, outra coisa. É perder dinheiro. É 12 quilômetros da primeira favela. Ou seja, para quem que é? Para classe média. Exatamente. Pra classe média. Aí voltamos no Jabaquara. Vamos lá. Aí a gente volta numa... Muito interessante que você colocou agora. Vamos lá. A gente tem um equipamento físico. Vamos falar do Hospital de São Paulo. Ficava no Tatuapé, né? Ele fica no Tatuapé. Ele deveria ficar em em Paraisópolis, Heliópolis. Não, ele foi para o Tatuapé. Agora, você imagina a pessoa que mora na favela de Paraisópolis, tendo que levar o seu animal até o Tatuapé para um atendimento. Então, primeira coisa, por isso que eu digo, as parcerias público-privadas, elas foram apresentadas porque elas são
o modelo mais eficiente, mais econômico de atender os animais. Porque, como ele disse, o equipamento público, ele fecha, ele tem um horário diferente. O Augusto Capô de Casa, Augusto, você lembra quando você dizia aqui? Animal tem que ter hora para adoecer, para ser atropelado, porque se não for na hora do equipamento público, está perdido. Porque mesmo para nós, as organizações, se eu for procurar um atendimento no domingo, nenhum médico veterinário, né, titular da sua clínica trabalha. Porque, sim, o médico veterinário, ele precisa ter o seu descanso. Eu trabalhei durante 15 anos, mas depois chego mais... Mas é raro. A maioria não está dentro da sua clínica. Tem gente, né? Tem pessoas, tem profissionais. Só que esses profissionais. profissionais, eles vão cobrar tabela cheia, porque eles só trabalham nos finais de semana. O maior problema da minha proteção, da minha rede de protetoras, é ter que atender no domingo, porque Com domingo certeza. a gente paga a tabela cheia. Porque não é aquele médico... Mas faz um desconto para as protetoras, né? Muito pouco. Geralmente a gente paga a tabela cheia porque aquele médico veterinário não está lá. E quem está fazendo o seu plantão, está ganhando o seu dinheiro no plantão. De qualquer maneira, amigo telespectador que está em casa nos assistindo, nós voltamos àquela frase que eu falei lá no comecinho. Nós estamos chovendo no molhado. A gente está errando com relação a quem a gente elege, aos projetos sociais de quem a gente elege. Nós não participamos do orçamento, da divisão do orçamento público, né? Ninguém vai a lugar nenhum. O cidadão sabe reclamar. O cidadão vai lá e diz assim, tá tudo errado, aquele cara é corrupto, outro é pilantra, outro é safado, mas todo mundo empurra a responsabilidade por terceiro e na hora de votar, vota sempre nas mesmas tranqueiras, nos mesmos nomes, nas mesmas porcarias, nos mesmos candidatos tradicionais que vão trabalhar em cima das mesmices, entendeu? Nós temos que ir para um rápido break, intervalo comercial, que eu estou vendo aqui, a nossa produção está dizendo que nós temos que ir para o break, mas eu acho que nós temos que pensar no futuro, em quem votar. A eleição está aí, não vamos fazer besteira, por favor. Pode dar um break agora, como o Paulo Dalto Costa já comandou aqui. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos,
76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com o segundo bloco do Ação e Reação, hoje com o Dr. Paulo Eduardo Costa e também com a Luciene Borges, presidente de honra do SOS Animais de Rua. A Georgina está parabenizando o programa do Embaré, que nós estamos falando a verdade, que realmente ela acredita que a PPP é o único jeito de resolver a questão. Até porque o equipamento público, se não saiu na época que tinha bonança, agora na crise não vai sair mesmo, né? Agora, a Codevida com certeza melhorou. É que existem alguns ajustes que precisam ser feitos, né? Por exemplo, eu vi propaganda em ônibus, né? Se eu falei pro prefeito da Codevida, eu falei, prefeito, você está pondo propaganda, é 7-1. É Brasil e Alemanha, né? É 7-1, nós vamos tomar goleada. Por quê? Porque as pessoas precisam. E as pessoas xingam presidente de protetores, xingam presidente de ONGs, por quê? Veterinários, porque elas acham que é uma obrigação. E nós tentamos fazer dessa obrigação do Estado uma obrigação nossa. Exatamente. Só que, às vezes, você também não pode... A limitação financeira é imensa. A limitação financeira... Por exemplo, a nossa organização, eu posso dizer pela nossa organização, que é uma organização apolítica e apartidária. Nós vivemos única e exclusivamente dos nossos quadros de associados. Nós não recebemos verbas públicas, nós não recebemos verbas privadas, nós não temos patrocínio de pessoa jurídica. Nós vivemos só dos nossos... Imagine a dificuldade que nós temos. Nós estamos indo para o nosso 38º mutirão de assistência médica veterinária e ações educativas. Agora, dia 21 de agosto, a gente vai entrar no Sabuó, vai fazer Sabuó e, concomitantemente, a Vila Pantanal, que é uma região de submoradias muito carente. A gente vai fazer um atendimento lá na escola 28 de fevereiro. Anota aí, pessoal, 21 de agosto, a SOS Animais de Rua, junto com a Unimonte, junto com a Universidade Anhanguera, junto com os escoteiros e demais voluntários. Estamos chegando aí para atender todos os animais gratuitamente. Nós vamos fazer a vermifugação como sempre, o pulicida, nós vamos fornecer os remédios, os medicamentos, aqueles animais que precisarem de um atendimento pós-mutirão, nós vamos estar encaminhando para os nossos parceiros. Está aparecendo aí algumas fotos de alguns mutirões que nós fizemos em várias comunidades de São Vicente, de Santos. Então, a gente percebe aí o número de pessoas, bacana, o pessoal que vai. Né? Sim, porque é como você uma vez disse, muito bem dito, inclusive, eu participei Eduardo. de vários no Guarujá, com vocês. Sim, lá no Guarujá, Morrinhos, Vila Baiana. Morrinhos, Nossa Senhora, Vila Baiana, nós atendemos mais de 200 pessoas. Doutor Eduardo! Meu xará, esse você pode falar. Eduardo começou conosco como aluno da Unimonte. Ele se tornou veterinário. Esse estava em todas, né? Fez o mestrado, ele estava em todas. Fez o mestrado pela Anhanguera, se tornou professor e hoje ele traz os alunos dele da Universidade Anhanguera, né?
para ver o nível de credibilidade que realmente e de convicção que desperta dentro do seio dos voluntários, né, que participam. E aí, você disse muito bem uma vez, Eduardo, que quem entende de saúde e quem entende de proteção animal são os protetores, mas quem entende de saúde e bem-estar animal são os veterinários, são os profissionais. O que eu vejo hoje nas organizações, mesmo no quadro de conselheiros, é que existe muito poucos profissionais qualificados na área, integrando tanto o conselho como trabalhando em comunhão, né? E eu acho que a gente tem que trazer, principalmente para dentro do conselho, as pessoas que têm expertise nisso, né? Que são os nossos consultores, né? Que nos ensinam a nós protetores como efetivamente agirmos de forma sensata, agirmos de forma eficiente. Então, eu acho que hoje, o terceiro setor na causa animal, ele ainda carece de profissionalização. Eu acho ainda um trabalho, até pelas dificuldades financeiras, muito amador, né? E eu me lembro, quando eu fui lá em 2006, eu tinha saído de uma trombose venosa cerebral há 6 meses, e eu pegava o ônibus aqui, eu viajava quase 4 horas, até o Butantã, até o portão 3 da USP, e lá na Fundação Instituto de Administração da USP eu estava fazendo justamente um curso de responsabilidade social e gestão de terceiro setor. E por que eu fiz tudo isso? Eu voltava de madrugada, chegava em Santos 1h da manhã. Todo esse sacrifício foi para justamente aprender a gerir, né, a minha organização. Foi lá que eu aprendi o que é uma aliança estratégica, o que é captação de recursos, como que a gente deve estabelecer as parcerias, o que é um projeto social. Hoje, né, eu faço isso, né, eu elaboro projetos sociais e a nossa organização tem vários projetos, né, um deles é o projeto das parcerias público-privadas, que infelizmente foram descartados. Então eu acho que tem que ter uma profissionalização, que esse segmento ele tem que começar a caminhar no sentido de se profissionalizar. E isso é bom, isso gera credibilidade para os nossos futuros parceiros, para as empresas do setor privado, esse setor tão rico, que é o setor PET-VET, que ainda não investe nos projetos sociais da causa animal. Ele gera impostos, como o Paulo falou. Gera milhões, bilhões, certo, mas né? não investe. Nós temos, por certo, exemplo, né? nós temos alguns parceiros, e eu quero agradecer aqui em público, acho que posso fazê-lo, a Chemitec e a Vetnil, que esse próximo mutirão que nós vamos fazer, mandaram aí medicamentos. Mas nós precisamos mais do que isso, né? Nós temos despesas a pagar. Uma organização tem despesas. Ela não é subvencionada pelo poder público. Então, assim, a gente precisa de mais parceiros na iniciativa privada. E isso só vai acontecer no dia que nós provarmos que somos capazes, né, de administrar tanto as nossas organizações quanto os nossos projetos sociais. Tem pergunta para o Paulo Costa aqui. Boa tarde, um abraço a todos, o programa está sendo muito bom. Nós temos muitos chupins de organizações sociais e ONGs. Ela está reclamando aqui. É verdade. Que ela diz que tem muita gente. A Cristiane de Santos também está perguntando para o Paulo se os pitbulls devem ser conduzidos com focinheiras. E por que as pessoas andam com esses animais sem focinheiras? É a Cristiane do Campo Grande que faz a pergunta do pitbull para você. Na verdade, há uma legislação estadual que estabelece que algumas raças, entre elas o American Pitbull Terrier, o Mastino Napolitano, o Fila brasileiro, o Rottweiler, obrigatoriamente devem andar em recintos públicos com focinheira, né? Evidentemente que tem que ser uma focinheira compatível, você não vai colocar uma focinheira oclusiva que mate o animal sem oxigênio, que não consiga respirar. Nem sair com horário de meio-dia ou horário de sol a pino, então aí, né? cabe o bom senso das pessoas, né? Por exemplo, sair o sol a pino, a pessoa está calçada, mas o bicho não está, na hora que ele pisa naquele chão fervente, ele certamente vai queimar as patas. Então, assim, basta usar uma coisa chamada bom senso. Todo mundo tem seu bom senso. Então, olha, vamos colocar uma focinheira? Vamos, para cautelar as pessoas. É mais ou menos como descer no elevador, né? Tem gente que tem medo. Então, se tem medo,
Procure pegar o elevador de serviço, procure não abusar da sua boa vizinhança, né? Se o animal late muito, procure evitar que ele perturbe as pessoas. É tudo uma questão de bom senso. Nós temos que usar apenas a nossa racionalidade. E, efetivamente, eu insisto, saber em quem votar. Porque a gente está chovendo, eu estou aqui há 32 anos, desde que foi eleita a primeira vez presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Santos e São Vicente, chovendo na mesma água. Não está mudando absolutamente nada. Como o próprio doutor Eduardo falou, houve uma modificação com a criação do Codevide em Santos. Evidentemente que as zoonoses se equiparam melhor em cada uma das cidades. Teve a proibição de matar os animais, que é lei federal. Exato, que foi uma grande conquista. As prefeituras foram obrigadas a ter esse também, a ter esse rito, porque não ser diferente. Quer dizer, que isso já nos facilitou muito o trabalho de proteção animal, mas a gente está muitos milhões de anos-luz do que seria o ideal, porque nós continuamos chovendo no molhado, errando em quem a gente vota. Muito embora as leis que foram criadas, e eu acho que quem as criou, né? As leis que foram criadas tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, quem as criou com boa intenção, então não cabe aqui a minha crítica. Mas eu acho que antes de criar leis bem intencionadas, a gente deveria criar primeiro uma estrutura para que as leis funcionem, coisa que no Brasil, em toda a legislação é assim. Criou-se uma lei que não podia mais eutanasiar os animais. A proteção animal queria isso, eu queria isso. Né? E criou-se, e aí... Não podia eutanasiar os animais nas prefeituras. Nas prefeituras, agora, então, não se podia eutanasiar mais animais saudáveis nos equipamentos públicos. Isso. Ótimo, excelente. A eutanásia deveria ser modificada, deveria ser substituída, por programas de castração. Esses programas não aconteceram de pronto. O que aconteceu? Nós tivemos uma quadruplicação do número de animais, porque a população aumentou, continuou descartando, não podia mais eutanasiar, os animais começaram a morrer na rua, né? Então, assim, o poder público, ele cria leis, mas ele deveria criar, junto com as leis, ele deveria pensar quem vai fiscalizar, tá? Quem vai fiscalizar? Se os animais não vão poder ser mais eutanasiados, como que nós devemos proceder, então? Quais as políticas públicas a serem adotadas para que os animais não fiquem todos na rua? Só a castração resolve? Tem gente na proteção animal que ainda acredita que a castração é a cura de todos os males. Eu não acho. Porque castração, ela é importante como controle de natalidade, mas ela tem um efeito a médio e longo prazo. E os animais que estão morrendo nas ruas, atropelados, feridos e doentes, estão morrendo hoje, né? Não a médio e longo, eles estão morrendo hoje, eles precisam de assistência hoje. Então, cria-se leis, e aí quiseram criar uma lei que assim que acabasse a eutanásia em todo o país e animais saudáveis não podiam mais ser eutanasiados. Mas você é contra? Eu acho que é uma coisa... Eu acho maravilhoso, mas quem vai fiscalizar? O povo. Aliás, é verdade, é isso que eu estou dizendo desde o começo. São as instituições... mas antigamente era pior, né? São as instituições de proteção animal que devem cumprir esse papel de fiscalização e de cobrança. Bom. As organizações você acha que ainda tem matança, tem essa... Não. Em todas as cidades... Vocês não entenderam. Você leva o animal na Quando zoonose, você cria uma lei no Brasil, deveria se saber quem vai fiscalizar... O povo. Quais as políticas públicas os vereadores, preventivas vão... Sim, mas não há uma fiscalização hoje, por exemplo, de abandono. Não, veja bem. Tu está falando de eutanásia. Eutanásia tinha uma câmara de gás... Sim, mas se os animais... Se você tem Thomas... mais animais na rua, não, você tem mais atropelamento. E o poder público não teve como absorver tudo isso. Ele não podia eutanasiar. Não foram implantadas. Porque as políticas... Não foram implantadas. Exatamente. Exato. Então, quando se cria a lei é boa, mas ela tem que ser... As leis no Brasil existem, elas são até muito boas, só que elas têm que ser funcionais e elas não são. Então, o que cabe? Não funcionais elas são, Luciene. O que está faltando, na verdade, é uma cobrança por parte das pessoas, porque quem gosta de animal, gosta de animal, né? Eu nunca fui candidato a absolutamente nada, né? Eu não sou candidato a vereador, nem a prefeito, nem a deputado, mas sempre gostei de animais, né? Então, há 32 anos, fui eleito pela primeira vez presidente da Protetora.
Eduardo estava comigo nessa época, ainda estudante de veterinária. Agora, cabe a nós, pessoas ligadas ao meio, cobrar do poder público as ações. Sim, é mais ou menos como cobradas, como e o a decreto, gente não tem ainda como o decreto resposta. 24, porque não tem como você nomear, por exemplo, um ouvidor de cumprimento de lei. A lei está lá para... E eles não vão querer ouvidor contra eles. Exato, né? Então é o ponto que tem que cobrar. Inclusive a ouvidoria recebe muitas reclamações. Sim, mas a ouvidoria apenas busca... A função da ouvidoria não é ser uma corregedoria de aplicação de lei, né? A ouvidoria ouve a queixa e adapta ela. O Ministério Público. Eu sou ouvidor escolhido lá no Santos, né? Quando teve a final, venderam os ingressos, por exemplo, a pessoa senta na sua cadeira. Só que a pessoa chega 15 minutos antes num jogo bom. Só que eles fizeram uma conta que sobravam 300 ingressos para os jogos. E venderam 300 ingressos, tá? O cara comprou o ingresso lá por R$150, 200 para ver a final, ele achou que ele comprou para sentar em qualquer lugar. E ele sentou no lugar do Paulo Eduardo Costa lá. Mas o Paulo Eduardo Costa não liga, como eu. Tendo lugar para me sentar, tá lindo. Não tem problema, tá? Sentei lá. Mas tem outro que quer sentar naquele lugar, porque era o lugar que o pai dele sentava, porque ele paga todo mês, ou porque ele acha que dá sorte naquele lugar. Futebol tem muito isso. Sim. Ele vai dar, manda levantar o cara. Começa a confusão. E muitas vezes ele não consegue nem chegar no lugar dele, de tão tumultuário que está. Teve um monte de problema na ouvidoria. O que eu escrevia? Infelizmente, o Santos vendeu 300 ingressos para o local, que eram os ingressos que sobravam, mas as pessoas não ficaram na parte da esquerda, na parte um pouco pior, mas é central. E por isso causou congestionamentos por quem chegou de última hora. Sei lá, o presidente falou o quê? Eles não querem jogador bom? Tem que ter dinheiro, nós temos que vender ingresso. Claro. Então, o ouvidor, ele trata bem a pessoa e leva para o executivo. Mas ele não consegue resolver. Só para a gente entrar nos apoiadores aqui, que senão vão puxar minha orelha. Ó, apoiadores, vamos falar do Plano de Assistência Familiar Ozan. Faça com mais 500 mil pessoas na região. Plano de Assistência Familiar Ozan. Ligue para 32 28 8000. Fale com o Fábio Garibe e tem Ozan. www.ozan.com.br. Faça como Augusto Capô de Casa, que está bonito hoje na coluna social, da nossa amiga da Vera Leon. Vera Leon, Augusto está lá do lado do Ariovaldo, na Santa Casa, na pizza da Santa Casa. E também manda um abraço para o Fábio Garibe aí, para toda a sua diretoria da Ozan. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, o Nelson e o Paulo, contentes aí com a vitória do Brasil por 4-0 ontem sobre a Dinamarca, né? O Brasil que voltou a sorrir no futebol. É aqui, Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ali ao lado da Unisanta e também em frente ao Supercentro Boqueirão. Eu só queria comentar com o Paulo e com a Luciene que tem um estudo europeu que de cada 100 pessoas que vão presídio, 10% melhoraria de qualquer jeito. É aquele cara que ficou bravo, bateu no cachorro, ou ficou bravo, fez um acidente, fez alguma coisa ilícita, mas que ele já, de uma certa maneira, errou e vai ficar lá, de qualquer jeito ele sai bom, 10%. 10% é irrecuperável, não recupera de qualquer jeito. É o cara que tem uma índole ruim. E os outros 80% recupera, depende do sistema. Né? Se o sistema for igual ao nosso, não recupera muita gente. Se for um sistema igual ao americano, que o cara trabalha, o cara fica em cela individual, o cara vai ter aula, vai fazer curso, ele pode estudar tal, ele pode recuperar até os 80%. E que a segurança é privada, né? Sobre a questão dos animais, a Luciene, tem uma telespectadora aqui brava, não com a Luciene, mas brava falando que o sistema de Cubatão é muito ruim, que você falou que anda com as próprias pernas, mas que o centro de zoonose é um lixo, os animais doentes, e ela falou que está muito ruim lá em Cubatão. A Valéria Tavares falou que está muito ruim, que Cubatão está muito ruim e que... Agora deve estar, viu, Valéria? Porque é como eu disse, quando se remove aquele profissional, né, que é um profissional bom, competente, eficiente, e se coloca por motivos, né, que a gente não vai discutir aqui, outros no lugar mais convenientes, aí a conveniência acaba virando um problema. É isso que a gente está falando aqui. O problema da causa animal é que ela politizou demais, né? Essa é que é a verdade. Aparelhou politicamente, politizou. E a política, ela não pode entrar em alguns, né, ela não tem expertise para algumas coisas, né? Por isso que eu digo, quem entende de saúde e bem-estar animal,
animal é o médico veterinário e a proteção entende da legislação de proteção animal. Deveria ser assim. Mas hoje a coisa está muito confusa, todo mundo está entrando, as zoonoses estão começando a virar um local em que a proteção animal entrou para beneficiar em alguns casos, e a gente reconhece isso, mas em outros gerou muitos problemas, Luciane, entendeu? na verdade, você quando fala que a política não deveria estar dentro das zoonoses, você está errando. E vou te contar por que eu acho que você está errando. Não, de uma Porque forma, não deveria estar. A boa política deve estar em todos os lugares. Mas inclusive, é isso porque mesmo. você falou de Posso fazer um resumo, Paulo? Você falou de Cubatão Perfeito. agora. A questão é executiva. Eu sou prefeito da cidade de Exato. Eu tenho que mandar. Agora, hoje, o cara é vereador, ele fala assim, Exatamente. o cara quer ser candidato a isso vereador que eu de São quero dizer. Vicente, na Praia Grande. Porque eu pego animal. Bom, então a família Filete pegou 4 mil. O Paulo Doro Costa tal. A Luciana pegou. Exatamente. Então, as pessoas entraram na causa para ser eleito. Toda vez que eu pegava animal na rua, tal, o Filete é candidato a vereador. Nunca fui. Entendeu? Então, as pessoas que gostam da causa, que não querem o aparelhamento. Agora, hoje em dia, quem é o prefeito de São Vicente? É o Bílio. O que ele fez na proteção animal? Vocês têm que julgar. Agora, não adianta você julgar o vereador. O vereador, ele tem que fiscalizar o prefeito e tem que fazer leis. Não é ele a causa, ele pode ajudar. Mas não existe a causa. Não pode chegar lá em Cuiabá, o vereador de lá mandar na causa animal. Isso não existe. Não pode virar um curral eleitoral, gente. Aliás, não amigos, pode virar. Aliás, resumindo a história para o telespectador que está lá em casa, resumindo a história. Em qualquer das cidades da Baixada Santista, vocês conhecem aí uma área de zoonose impecável? Vocês conhecem algum serviço de zoonose impecável? Nós estamos falando de Cubatão, mas a gente vai pular isso para Guarujá, aí vai pular para São Vicente, aí vai jogar em Praia Grande, Itanhaém. Não tem nenhum. Por quê? Porque cachorro não vota. Vocês conhecem algum Brasil? Quem deveria estar fiscalizando, que é o vereador, ele, às vezes, por conchavo, por ligação política, ele se mantém. Então, gente, eu volto a insistir. O grande poder está em você no voto. Se você votar em alguém decente, você vai ter um serviço decente. Votar é dar uma procuração para alguém para trabalhar em seu nome. Se você está indignado, como eu, ao ver o que está acontecendo nesse país, você precisa mudar. E não é mudar só protestando. Porque a gente vai ficar aqui o tempo todo reunindo o programa e chovendo no molhado. Daqui a 20 anos... Daqui a 20 vão ficar velhinhos aqui dizendo... Aí vai dizer, em 30 anos, eu vou dizer 52 anos eu fui eleito. Pra que eu vou dizer isso? Porque não mudou nada. Tem que mudar, gente. Tá na hora de mudar. Perfeito. Né? Perfeito. O desfecho está perfeito. A gente tem que mudar, gente. Não deu certo, muda de novo. Não deu certo, muda de novo. E até a gente chegar a um acerto. O terceiro setor, a causa animal, vai continuar atendendo. O que a gente os milhares que nós já atendemos, para esses nós fizemos a diferença. A SOS tem essa consciência. Para os milhares que nós atendemos, nós fizemos a diferença. Mas ainda falta muito, mas muito mesmo, para a coisa melhorar. Paulo, o perigo é a gente estar daqui a 20 anos falando a mesma coisa. Porque eu estou com o Paulo há 30 e já estamos falando a mesma coisa há 30. Não, por favor, eu não desejo Esse é o perigo para você. Mas tivemos avanço. Eu acho que a não eutanásia para a prefeitura é um avanço, porque pegava animais bons e sacrificavam. O pastor Thomas Soderberg fez uma denúncia uma vez que não tinha gás, puseram assim mesmo, morreram animais por falta de oxigênio. Então, era uma vergonha o que acontecia nas zoonoses do país. E a não eutanásia obrigou o poder público, de uma certa maneira, a tomar mais cuidado. Como a Luciane Borges falou, faltou política pública. O Paulo fala que nós estamos enxugando gelo, mas a não eutanásia, eu entendo que foi uma coisa muito importante, que nós sempre lutamos por isso e eu acho que foi importante. Vamos continuar lutando, vamos continuar na luta, claro, sempre. Bom, foi muito bom ter vocês dois aqui hoje, o programa teve muita audiência, muito obrigado a vocês todos e continue com a extensa programação da TV Com.